Salve, salve tricolores! Hoje vou estar falando sobre a torcida independente, amanhã sobre a Dragões da Real. A garra de uma torcida. Sua história começa em março de 1972. A Independente nasceu das divergências de ideias e posturas entre a torcida uniformizada TUSP e alguns dos seus filiados. Tiveram muitas dificuldades, mas souberam superá-las. O São Paulo disputava a Taça Libertadores da América no Paraguai. Seus adversários, o Cerro Porteño e o Olímpia. Os torcedores uniformizados, TUSP, estavam animados, pois era a primeira vez que compareciam aos jogos no exterior. Os preparativos começaram muito bem. Fretaram 8 ônibus. Pagaram pela excursão, incluindo hospedagem. Na bagagem dos organizadores, muitas camisas e brindes para serem distribuídos aos simpatizantes do São Paulo. No entanto, a viagem teve o amargo saber da derrota. O time perdeu o primeiro jogo na quarta-feira por 3-2, para o Cerro Porteño e a torcida, a confiança na diretoria da TUSP. Não bastasse o time ter perdido, descobrimos que os cabeças da torcida ficariam hospedados em hotéis 4 estrelas e os demais em pensões. Para completar, ficamos sabendo que em vez deles de distribuírem os brindes e camisetas, estavam vendendo, lembra Newton Ribeiro, um dos fundadores da Independente. Foi a gota d'água na volta da excursão. Logo após o último jogo, no domingo, São Paulo 1x0 Olímpia, no próprio ônibus já se começou a cogitar a formação de uma facção da torcida. A ideia se concretizou durante um jogo no Pacaembu quando Newton foi procurado por Ricardo Rapp e Rinaldo Cardoso, outros 2 torcedores descontentes, para discutirem a formação da nova torcida. Mais tarde juntaram-se a eles um grupo, de 40 jovens, que há algum tempo, estava insatisfeito com as muitas regras impostas pelo pessoal mais velho da TUSP. As dificuldades para a fundação da Independente foram muitas. A começar pelo diretor social do São Paulo, Arnaldo Ruink, que não aprovava a formação da nova torcida, dizia que isso era coisa de corintiano e maloqueiro, conta José Carlos Abel, um dos torcedores da ala jovem. Outro problema que tiveram de superar foi a falta de um local para as reuniões. Para a primeira emprestaram uma das salas da Esfera Tour Turismo, na Avenida Ipiranga. Nesse dia grandes decisões foram tomadas. A principal, a escolha do nome. Pensaram inicialmente em colocar o nome de animal, muito comum na época. Mas, Ricardo Rapp, inspirado nos vários movimentos de independência que estavam ocorrendo no mundo, sugeriu o nome de Independente, que inclusive traduzia bem os ideais da torcida, de total independência do clube. Surgiu assim, o nome tricolor independente. O passo seguinte, a definição da camisa eleita foi a do uniforme 1, já que a TUSP usava o uniforme 2. Depois organizaram a diretoria, composta por Newton Ribeiro, presidente; Rinaldo Cardoso Leite, vice-presidente; Ricardo Rapp, coordenador de campo e tesoureiro; e Célio Perina, José Octávio Alves Azevedo, Plínio Peloso, José Osvaldo Feitosa, sem cargos específicos. Nessa reunião ficou ainda resolvido, ainda que só usariam um bandeirão bem grandes de 4 por 6 metros, com o nome da torcida, para chamar a atenção nos estádios. E que a torcedora símbolo seria Dona Filinha, figura muito querida dos São Paulinos. A data oficial da fundação da Independente ficou sendo a de 17 de abril de 1972. Seus estatutos ficaram prontos no dia 9 de junho do mesmo ano. Para ser sócio bastava ser São Paulino, ter 2 fotografias e contribuir mensalmente com cerca de $20 mil, como é até hoje, com valor diferente. A data oficial da fundação da Independente ficou sendo a de 17 de abril de 1972. Nos estádios a luta no campo não foi menor. Tiveram de brigar por um espaço na arquibancada e no estádio, para guardar o material, e, ainda, conquistar novos torcedores. O primeiro jogo ao qual a torcida compareceu oficialmente foi no dia 23 de abril de 1972, no estádio do Pacaembu. O São Paulo jogava contra a Lusa.
A primeira preocupação foi o espaço a estabelecer na arquibancada, já que na época Tuspo ocupava todo o local. Nos optamos pelo meio, explica Newton. Lugar estabelecido, partiram em busca de novos associados. Cada torcedor que víamos com a camisa do São Paulo era convidado a se integrar à Independente. Foi desse modo que encontraram os primeiros associados. José Carlos Abel, Danilo Zamboni, Maria Luísa Marcondes, Cida, Luiz Alfredo, Turiaçu, entre outros. A cada jogo o processo se repetia. O trabalho era cansativo. Mas, o mais desgastante era não ter onde guardar o material. A sala da Avenida Ipiranga só ficou emprestada por 3 meses. Dia de jogo, eram obrigados a chegar muito mais cedo aos estádios, porque tudo era feito lá mesmo com algumas horas de antecedência. Tínhamos de cortar o bambu, conseguidos no cemitério das Redondezas, confeccionar as hastes da bandeira, pois não tínhamos como transportá-las, colocar as faixas e ainda brigar pelo lugar, conta Newton. O sufoco chegou a tal ponto que resolveram procurar o conselheiro do São Paulo, Paulo Planete Buarque, para pedir um espaço no Morumbi. A reunião foi marcada com o conselheiro de obras do estádio Antônio Nunes Leme Galvão. Mas, o tema do encontro acabou sendo a própria torcida. Eles queriam que desistíssemos. A sala foi conseguida depois de 1 ano e de muitas idas e até lá. Meu lugar é aqui. Paralelamente, a luta por uma sede continuava. A maior dificuldade foi com os proprietários, que negavam a locação, logo após saberem o motivo da procura. Enquanto isso, os encontros se realizavam na Galeria Guatapará, na Rua 24 de Maio, ou no Largo do Paissandu, a céu aberto. O país passava por uma época de muita repressão e ditadura, e sempre éramos molestados pela polícia, que não podia ver um grupinho reunido, já desconfiava tratar-se de um complô, recorda Newton. Recorreram, também, a diversas pessoas que se diziam dispostas a ajudar. Mas nada conseguiram. A solução veio do Dr. Toledo, que nos cedeu uma sala de uma firma de café falida, da qual era fiel depositário, na própria Galeria Guatapará. Mais tarde conseguimos alugar a sala ao lado. Caravanas Os Salvadores da Pátria. A primeira caravana da Independente para Piracicaba, não traz boas recordações para seus integrantes. O São Paulo disputava o Paulistão 72. A torcida alugou um ônibus, mas somente 15 torcedores apareceram. Mas a segunda viagem para Araraquara, ainda durante o campeonato, foi muito importante, pois trouxe a pessoa que iria pôr as suas finanças em dia, Arari Guimarães. Ele chegou por meio de um anúncio publicado na Gazeta Esportiva. O recurso para completar a lotação do ônibus, que, até aquele momento, estava apenas com 20 reservas. E, ainda, levou mais 10 pessoas para a viagem. Mas sua relevância não se resume a isso. Por ser uma pessoa de muita responsabilidade, nós o convidamos para ser o tesoureiro. Foi graças a ele que conseguimos tocar a torcida para frente. Segundo Newton, antes do Sr. Arari, não se podia dizer que a contabilidade era perfeita. O dinheiro arrecadado ficava no bolso e, às vezes, servia de pagamento das rodadas de cerveja do Bar Ponto Chique, no centro da cidade, o ponto de encontro da moçada. Em contrapartida, quando a Independente se encontrava em dificuldades financeiras, usávamos os próprios recursos para saldar as dívidas. Na época, o crescimento da torcida dependia diretamente do desempenho do time. De 1972 a 1974, período em que o São Paulo não ganhou campeonatos, o número de associados caiu. Para reverter o quadro, algumas pessoas iniciaram uma campanha em rádios e jornais e lançaram, também o São Paulino Amigo, um folheto para ser distribuídos nos jogos, na tentativa de popularizar a Independente. Mas o grande impulso foi dado pela própria polícia. Em protesto à proibição do uso dos instrumentos músicas no campo, Nilson confeccionou faixas com os seguintes dizeres: "Silêncio, estamos jogando", e o corneteiro passou a tocar a Marcha do Silêncio. Foi um insucesso e todos os meios de comunicação deram destaque à notícia, informa Newton. De 200 associados chegaram a 1.000, em um ano.
A Nova Independente. Em agosto de 1995 ocorreu uma briga no estádio do Pacaembu entre a torcida do São Paulo e a torcida do Palmeiras, que infelizmente a Federação Paulista de Futebol proibiu a entrada nos estádios e a Justiça, por meio do Ministério Público, anos depois fechou a entidade torcida tricolor independente. Nesses meses de proibição muita coisa aconteceu na Independente. Alguns diretores, fundadores e associados foram afastados por ações não dignas de pessoas que amam a torcida. Sendo que em 11 de novembro de 1998 foi fundada o Grêmio Esportivo Recreativo e Cultural Tricolor Independente, com novos fundadores e também uma nova diretoria, todos unidos em prol da nova agremiação que começava tudo do zero, mas usava o respeitado nome Independente. Após a fundação, os primeiros problemas começaram a surgir. A Tricolor Independente não possuía sede, material e muito menos dinheiro em caixa. A retomada e a volta aos estádios da Independente foi a única torcida que foi tomada por alguns ex-diretores e associados da torcida que, insatisfeitos com a diretoria da torcida, que era bancada pelo São Paulo, gastava dinheiros em fins particulares e assim deixando a torcida com dívidas superiores a R$250 mil e nome sujo na praça. No final de 2002, o Bonde de Batata e Negão assumiram a torcida, sem dinheiro, com dívidas e sem ter o material na sede. Em pouco tempo a torcida já estaria com novos fornecedores, diversas subsedes e caravanas para todo o mundo. Como o maior feito desta atual diretoria, conhecida como a retomada, foi a volta aos estádios paulistas com nossas faixas, camisas e bandeiras. Graças à cooperação e o trabalho junto com o Ministério Público e a Polícia Militar, a Independente pôde finalmente colocar uma faixa em um estádio de futebol em São Paulo com seu nome.